Charles Spurgeon, ele nasceu em uma cidade da Inglaterra, uma cidadezinha, em Éfeso. Se não me engano é Éfeso, não estou muito a fazer. Ele nasceu numa cidadezinha da roça lá, e ele nasceu em um período em que a igreja anglicana estava crescendo muito. A igreja lá na Inglaterra, ela estava crescendo muito, grandes pecadores estavam surgindo, grandes pecadores tinham surgido um pouco antes dele nascer, e ele nasceu exatamente nessa época. Só que também a igreja anglicana naquela época estava começando a surgir o liberalismo, e o liberalismo era o quê? Consistia em uma teologia que não pregava realmente a verdade da Bíblia. Misturava muito. É o que acontece hoje, só que naquela época estava surgindo ainda. E que as igrejas estão criando teologias e não se baseiam exatamente na palavra. E Spurgeon nasceu exatamente nessa época, no ano de 1834. Foi onde Spurgeon nasceu. Aí o seu pai, como eu falei, ele era de uma cidadezinha pequena, da roça, e o seu pai não tinha muitas condições de criar ele. E atualmente ele estava passando por uma doença muito, em que ele precisava dar muita assistência à sua mãe. Então, por esse motivo, ele foi levado para ser criado pelo seu avô. E seu avô, que era um ministro congregacional, e desde a sua infância ele foi lendo os livros puritanos de O Peregrino, foi lendo também outras obras, que a mais conhecida seria essa, O Peregrino, de John Bunyan. E ele foi desde a sua infância ouvindo a palavra, o seu avô com certeza pregou para ele, falou sobre a palavra, mas ele ainda não tinha tido uma confissão exata de Cristo. E aos seus 15 anos, ele passeando por uma cidade, não estou lembrando o nome da cidade, mas ele passeando e ele viu em uma igreja metodista, uma capela metodista, e eu acho que foi Alba que falou sobre a capela metodista, Carona, falou sobre a capela metodista, e ele viu uma frase lá que o chamou a atenção, que dizia: "Vinde a mim, todos vós de por fim da terra, e sede salvos." E é um versículo de Isaías. E ele, quando olhou aquela frase, ele olhou para si mesmo e se converteu naquele momento. E apesar de ele ter sido criado com os princípios oracionais, ele foi batizado em uma igreja batista. E a partir dali, Deus foi começando a trabalhar na vida daquele homem. E o homem simples de uma cidade pequena, nascido na roça, nascido com os princípios rurais, não tinha aquele estudo, não teve um estudo, mas ele era um homem que tinha proposta. E no momento em que ele aceitou a Cristo, ele aceitou com o coração mesmo. Isso que me chamou muita atenção na vida de Spurgeon, é que tudo que ele fez com determinação. E aos seus 15 anos de idade, ele já começou ali na igreja batista, foi batizado, e ele era uma pessoa muito determinada. E no ano seguinte ele já deu o seu primeiro sermão. E foi numa igreja de campo, na cidade de deixa eu olhar um nome. Faz lá. Tá contando a minha história. Na cidade de Tesversham, eu acho que é isso aí. Aí ele, com seus 16 anos, ele já fez o seu primeiro sermão. Foi bem. E a partir daí, as pessoas foram notando, os grandes líderes da igreja foram notando a capacidade que aquele homem tinha, aquele rapaz tinha. E no ano seguinte, ele já, no caso aí, ele se converteu aos 15, aos 16 ele fez o seu primeiro sermão. Então, aos 17, ele já pastoreava como pastor auxiliar uma igreja em Waterbeach, uma igreja batista, porque ele é da igreja batista, vou falar. E aí ele começou a chamar a atenção. Ele começou ele pregava e as pessoas elas ficavam paradas olhando a sabedoria de Deus na vida daquele rapaz. E Deus ele foi trabalhando na vida de Spurgeon, e em 1854 ele foi chamado para pastorear a igreja de New Park Street, em Southwark, em Londres. Onde ele passou 38 anos ali, 38 anos de ministério naquela igreja. Ele passou o resto da sua vida.
E naquela igreja, era uma igreja muito conhecida em Londres. Uma igreja muito famosa, uma igreja que muitos pregadores renomados já tinham passado por ali. Tipo seria tipo a cidade de Deus hoje, exatamente. E ele foi um rapaz de 19 anos, ser chamado para pastorear uma igreja dessa, é uma coisa fantástica. Mas isso é porque Deus ele tinha algo muito grandioso ainda para trabalhar na vida dele. Isso é pouco diante do que Deus fez na vida dele. E quando ele chegou ali, essa igreja estava em decadência. Apesar de ser uma igreja muito famosa, mas estava em decadência. E era uma igreja que tinha capacidade para suportar 1.200 pessoas. Mas se chegava a pouco, o muito que se chegava era 200 pessoas. Isso para uma igreja como a nossa seria muito bom, né? 200 pessoas lotariam a igreja. Mas imaginem um tempo que poderia ter 1.200 pessoas. 200 pessoas era como a gente aqui. Era só um espacinho da igreja. E ele começou em pouco menos de um ano, a igreja já estava lotada. As pessoas iam ali para ouvir Deus falando através de Spurgeon. E Spurgeon era uma pessoa que, pelo que eu li sobre ele, o livro que eu li sobre ele, e esse relato que já passou para a gente, Spurgeon ele era uma pessoa totalmente dedicada à palavra, como é que eu posso dizer, a palavra pura. Ele é descendente, assim, ele pregava aquilo que os puritanos, vocês não sabem o que são os puritanos eram pessoas que defendiam a palavra pura, sem nada mais, a suficiência da palavra. Exatamente, os puritanos surgiram com a reforma da igreja. Calvino, como é o nome daquele outro, Agostinho também, foi exatamente, eles pregavam a suficiência da palavra. E naquele tempo, quando o Spurgeon surgiu, a igreja os puritanos tinham sido abolidos da igreja anglicana. Eles tinham sido expulsos da igreja anglicana. Mas Spurgeon, como ele sempre tinha muita personalidade, ele não se importava com isso. E ele falava nos cultos que ele veio da igreja puritana, não tinha vergonha disso. E voltando ao que eu estava falando sobre a igreja de New Park Street, ele saiu ali, em pouco mais de um ano, ele já estava lotado a igreja. E como não estava mais tendo espaço para as pessoas ali, eles alugaram uma casa de show para poder levar, deixa eu olhar o nome da casa de show, Planeta das Maravilhas. Não existe mais não. Everett Hall, o nome da casa. Everett Hall. Aí, pronto, aí quando ele foi para lá, continuou crescendo a igreja, chegou em uma época que os irmãos da igreja tiveram de tomar a ideia, tiveram a atitude de alugar outro prédio, porque esse também já não estava dando mais para transportar a igreja. E nesse período, eles estavam indo nesses lugares, assim, que não era a igreja propriamente dita, porque eles estavam reformando a igreja de New Park Street. Estavam reformando ela e, por enquanto, nesse momento, eles estavam alugando outros locais. E, não como esse primeiro local que eles tinham alugado não estava dando certo, eles foram e alugaram um local maior, que seria o de Gardens Music Hall. É isso aí. Aí, infelizmente, quando foi fazer a cerimônia de abertura, o curso de abertura desse local, ocorreu um desastre, vamos dizer assim. Quando ele começou a fazer o curso, gritaram que estava tendo um incêndio. Fizeram um alarme de incêndio. Então as pessoas começaram a correr, e nessa correria, 7 pessoas morreram e 28 ficaram feridas. Mas, mesmo com isso tudo, ele não desanimou. E continuou com a igreja, e aos seus 22 anos ele já era considerado o pregador mais importante da igreja na sua época. E ele continuou com o seu ministério, e muitas pessoas criticavam o Spurgeon porque ele não teve ele não teve escola. Ele foi criado na roça, como eu já disse, e ele não teve um estudo
não terminou seus estudos. E a mídia caía muito em cima de Spurgeon. Caía muito em cima dele por essa questão. Mas ele não desanimava. Chegou a uma época que Spurgeon ele quase entrou em depressão. Passou por muitas doenças, passou por muita coisa mesmo na vida dele, exatamente por esse fato que as pessoas criticavam muito ele. A gente sabe que quando as pessoas começam a crescer, a tendência é que isso aconteça. Mas eu vou ler uma das suas frases que eu achei muito bonita aqui. Ele enfrentava de uma maneira que eu achei muito linda. Ele disse, uma vez ele citou o seguinte: dei-me a consolação do Senhor, e eu sou bem capaz de tolerar o escárnio dos homens. Deixe-me descansar a cabeça no regaço de Jesus, e não terei receio de descurar das preocupações e problemas. Se meu Deus me conceder a luz de seu sorriso e sua bênção, isso será o bastante. Venham adversários, perseguições, malfeitores, Apolion em pessoa, pois para mim o Senhor Deus é só o escudo. Reúnam-se nuvens e me cerquem. Carregue o sol dentro de mim. Soprem ventos do norte gélidos. Tem um fogo vivo dentro de mim. Sim, morte destrui-me, pois tenho outra vida. Uma vida à luz do semblante de Jesus. Ele era uma pessoa que não importava o que as pessoas dissessem sobre ele, o que as pessoas criticassem. Ele tinha a convicção dentro de si mesmo de que Deus tinha um chamado para ele. Então não importava o que as pessoas falavam, ele sabia que Deus estava dentro dele, e Deus ele era a direção da sua vida. Então só se importava isso. Spurgeon dizia, pela graça de Deus sou e sou. Então não importava o que as pessoas dissessem. E quando foi, eu não estou lembrado do ano, mas depois de algum tempo, então até que sim conseguiram inaugurar a igreja, e essa igreja passou a suportar 9.000 pessoas. E mesmo assim, ainda todos os cultos eram lotados à igreja. Porque as pessoas iam atrás de Spurgeon, e ele mesmo dizia, não pelo que eu sou, não porque eu tenho um dom a mais, mas sim porque a oração dos irmãos, ele disse uma frase, é o seguinte: isso tudo acontece na minha vida, não porque eu tenho um dom, uma aptidão maior do que vocês, não porque Deus me deu algo a mais, mas sim pela oração dos irmãos, pela oração dos servos de Deus. E isso mostra que, apesar de Deus ter usado tanto ele, e ele ter sido uma pessoa referencial para todos, ele reconhecia que não era de si mesmo e vinha a sabedoria para aquilo. Mas sim porque a necessidade da igreja naquela época, os irmãos pedindo que Deus fizesse algo, fez com que Deus movesse tudo aquilo, pela glória dele, não pela glória de Spurgeon. E Spurgeon, ele pregou seu sermão no Tabernáculo Metropolitano em 6 de junho de 1891. E ele morreu em Menton, no sul da França, em 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos, após uma prolongada enfermidade. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre... É muita coisa. Aqui tem Vou 3 falar horas, rapidinho. 35 minutos. Aí ele... Spurgeon, ele... As pessoas gostavam tanto do sermão de Spurgeon, vou falar bem rápido, é uma parte forte, que quando ele estava pregando, ficava um tatífico digitando lá os seus sermões, e os seus sermões eles eram distribuídos nas praças, distribuídos nos lugares onde tinham muitas pessoas, né? Eram distribuídos os sermões de Spurgeon através de jornais, através de panfletos, e até chegou a outros países. E por isso que até hoje ele é considerado o príncipe dos pregadores, porque a sua palavra não ficava somente ali onde ele pregava, mas sim chegava às nações, né? E muitas pessoas, Spurgeon, ele começou também com a escola, e ele só com uma pessoa, e essa pessoa todo dia, toda semana ia na casa dele, e ele ia ensinando teologia, e foi passando os anos, e começou a crescer esse número, cresceu de 1 foi para 2 pessoas, dessas 2 foi para 20 pessoas, de 20 passou a 70 pessoas, de 70 a 100 pessoas, então ele chegou a um ponto que ele teve de criar o colégio de pastores. E esse colégio de pastores até hoje ainda existe, e é considerado a escola de Spurgeon. Até aqui no Brasil tem uma sede da escola de Spurgeon, e quem é um dos pregadores
um dos professores dessa escola não é nada mais nada menos de Russell Shedd, né? Mostra como ele é considerado, conceituado na igreja. Tinha mais velho para me falar, mas tá bom. Dá certo, né?